dia. Estamos começando o nosso primeiro Café de Segunda e a gente conta com a presença ilustre de Cecília. Bom dia, Clara. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui, como o Marcelo já reforçou, com a Cecília, uma jornalista especial formada pela Casper Libero. E seu programa, ela colocou no seu TCC o livro Parque das Luzes, que é uma história em quadrinhos que conta a história de mulheres reais em situação de prostituição. Cecília, você pode falar pra gente quando surgiu esse seu desejo de escrever jornalismo em formato de quadrinhos? Foi uma coisa natural, sempre aconteceu com você? Ou foi uma coisa que foi acontecendo com a vida mesmo? Foi acontecendo. Eu entrei na faculdade de jornalismo querendo experimentar um pouco do que eu tinha a possibilidade. Eu narrei campeonato de futebol na Gazeta, trabalhei na Forbes cobrindo economia, trabalhei na Transamérica por muito tempo. Mas eu sabia que eu gostava de comunicar, eu sabia que eu gostava de contar histórias, que eu acho que esse é o básico do jornalista, né? Mas eu sentia que faltava um pouco um elemento que eu precisava saber qual era. Então, no penúltimo ano da faculdade, eu desenhava muito pouco, assim, mas eu gostava de ler um quadrinho aqui, um quadrinho lá. Já tinha lido Watchmen, já tinha lido Persepolis. Eu entrei em contato com o TCC da Elô D'Angelo, que é uma formanda da Casper Libero também, hoje tem uma carreira muito legal em quadrinhos, que é uma reportagem chamada Quatro Marias, que é a história de vida de 4 mulheres que abortaram no Brasil. E eu lembro de ver aquilo e eu fiquei maravilhada, porque no meu tempo, nos meus estágios, nos meus empregos, eu sempre gostei de falar de história real, histórias mais profundas, histórias de tabu, coisas que eu não tinha muita oportunidade de falar, mas que quando eu tinha essa brecha eu ficava muito feliz. E ver essas histórias de Elô contadas de jeito tão sensível e tão carinhoso que é você sentar e fazer um quadrinho, me deixou maravilhada, assim. Então, isso foi no meu 3º ano de faculdade. Do meio do 3º já para o 4º, eu já estava mergulhada. Aí que veio essa vontade de fazer os meus quadrinhos. Acho que isso é uma coisa muito legal, né, que o jornalismo oferece, que é a multiplicidade de meios que você pode contar uma história, de você passar uma informação. E você falar dos desenhos é uma coisa muito legal, porque eu acho que você consegue passar muito mais do que só falas, né? Você consegue dar voz, dar uma face para essas pessoas, que quando a gente vê o texto lido, na maioria das vezes a gente não consegue associar isso a uma vida real. Isso é uma coisa muito interessante do seu trabalho, né? Exato. A sensibilidade do seu trabalho, né? Que é um tema muito sensível. E como foi a produção desse trabalho? Você fez sozinha? Nossa, foi uma loucura. Tem alguns passos que a gente consegue contar para dividir, para mostrar melhor como que se faz uma reportagem em quadrinhos. Os TCCs na Casper Libero são feitos a 4 mãos no mínimo, livro-reportagem principalmente. Então foi um trabalho em grupo junto com a Maria Alice de Vicentes e a Tainá Freitas, as 2 outras corroteiristas do Gibi. E eu queria falar sobre prostituição, porque estava rolando na época uma discussão sobre a regulamentação da prostituição, a PL Gabriela Leite, que estava tramitando. Mas eu via muita gente dando opinião, mas pouca gente dando opinião embasada. Pouquíssimas pessoas sabiam como era o dia a dia de uma prostituta, pouquíssimas pessoas queriam saber como isso ia afetar as mulheres negras, as mulheres mais pobres, sendo que quando você abria um jornal de mídia independente, um jornal um pouco mais alternativo, você tinha reportagens com prostitutas, mas eram mulheres brancas, mulheres ricas, prostitutas de luxo. Então, eu queria fazer esse panorama sobre a prostituição em São Paulo, mas eu precisava achar um lugar, porque nenhum panorama é grande o suficiente para englobar tudo e não ficar raso. Sim. Então, nessa minha pesquisa, eu achei o Parque da Luz, que é o parque mais antigo da cidade de São Paulo, um dos mais antigos do Brasil, que ele tem uma história muito peculiar, assim. Ele por ser do lado da Pinacoteca, tem um motivo, ele era um parque que a galera muito rica de São Paulo vinha frequentar, e tanto quanto o centro, né, são feitos nessa arquitetura inglesa que trouxeram da Europa. E hoje, muita gente frequenta o parque, vê os coretos, vê a galera dançando K-pop, a galera correndo, mas não sabe que tem prostituição. É um parque muito chique, com muita história, e essas prostitutas sempre estiveram lá no centro. Então, com a ajuda da ONG Mulheres da Luz, que fica dentro do Parque da Luz, a gente teve contato com essas mulheres, e aí se inicia uma outra fase do processo. Porque a gente pode pesquisar o quanto a gente quiser, mas a gente precisa ser sensível. Então, o primeiro contato que a gente teve com essa ONG, a gente explicou o projeto, eu falei, olha, eu desenho, eu sou quadrinista, sou jornalista, eu quero fazer uma reportagem sobre a vida dessas mulheres e a gente quer ser respeitoso, queremos conversar com elas como se elas fossem
porque elas são pessoas normais, Sim. né? Mas as pessoas não lidam como se fossem. E a ONG barrou a gente. Não deixaram a gente conversar com elas, porque é muito comum reportagem sobre esse assunto. Sim. Então, a primeira conversa que a gente teve com a ONG foi em fevereiro de 2018. A gente começou a entrevistar essas mulheres em julho. Nesses meses, nesse meio tempo, eu ia para o parque, não podia tirar foto. Eu ia para o parque, eu levava meu sketchbook, desenhava as árvores, desenhava o banco, conversava com essas mulheres. O banco que está na capa do livro, aliás, ele é o banco do parque, que você vê essas mulheres sentadas. O cliente vem, ele troca uma ideia, elas vão embora. E por poderem me ver sentada, sendo receptiva, conversando com elas até dentro da ONG, elas se sentiram confortáveis comigo e resolveram conversar. E aí, na hora da entrevista, elas falavam assim, ok, eu posso até conversar com você, mas eu não quero que você mostre meu rosto nem meu nome. Porque muitas têm filho, têm neto, elas sustentam a família desse jeito. E aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Você escolhe como vai ser a sua bonequinha. Escolhe a roupinha, o nome, o cabelo, o rosto, vamos montar uma personagem, tipo Turma da Mônica. Elas, ai, Turma da Mônica, eu gosto, já li. Ok. Então elas escolhiam o nome da filha da amiga, ou a roupa que elas mais gostavam, o cabelinho que elas queriam ter. Falei, ok, então essa é a história da Kika, não é a sua história. Ah, maravilha, então eu quero conversar. Então, foi um processo muito corrido. A gente tinha um ano fechado para fazer. Foi 1 mês para as entrevistas, 1 mês para os roteiros e 1 mês para a arte. 60 páginas em 1 mês é loucura, principalmente quando você nunca desenhou um gibi antes. Imagina. Poxa, mas foi uma coisa foi uma recompensa muito boa, assim, poder conversar com elas e ter a história de vida delas, porque é uma coisa que estava se formando durante a faculdade que eu consegui dar corpo depois, que é fazer esse jornalismo sensível. Para mim, o bom jornalismo, ele se preocupa com quem ele tem que se preocupar e ele cuida de quem ele tem que cuidar, sabe? Essas pessoas que a gente está acostumado a ver matéria sendo completamente preconceituoso, invasivo, insensível. Você ter esse tipo de conversa com elas, assim, eu acho uma lufada de ar fresco, Sim. sabe? Dando uma pausa, desculpa te Claro. cortar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente vê cada dia mais, ainda mais nesse aspecto mais humanitário do jornalista, né? Porque a gente está acostumado a ver grandes jornais, da grande mídia, notícias de vidas que são colocadas como número, como mais uma fatalidade. Quando você pensa nisso que você está falando, são mães, são avós que estão criando pessoas ali, são pessoas como nós, que têm vida, têm história. Então, acho que é muito importante ter pessoas como você no jornalismo que conseguem enxergar essa sensibilidade e dar voz para isso, porque você estava falando, né, das personagens que elas não são os nomes reais delas, até eu vou reafirmar aqui, que é a Mariana, a Lourdes, a Kika, a Fernanda e a Camila. E você dá essa liberdade delas escolherem como elas querem ser, de se colocarem e, ao mesmo tempo, ter a privacidade delas respeitada e a história delas colocada de uma maneira que elas se sintam bem e respeitadas é muito importante, né? Exato. Então, você já falou um pouco como foi encontrar essas personagens, né? E você também estava falando do processo que foi um processo longo para vocês conseguirem criar uma intimidade, conseguirem fazer com que elas falassem. E voltando mais para a área do TCC em si, esse processo você falou que foi um processo maluco, eu imagino, né? Nossa, deve ter sido uma correria. Mas como foi como você conseguiu cortar todas as informações que você teve para colocar no livro? O que era importante entrar? A gente dividiu em algumas partes. A gente dividiu em saúde, família. A gente queria falar sobre religião, porque muitas delas são religiosas. O primeiro título do TCC foi Madalenas. A gente queria falar sobre essa teoria de que Maria Madalena foi a primeira, que é uma teoria que na nossa pesquisa a gente viu que era meio furada. Sim. Então por isso que não seguiu em frente, tá Sim. ligado? A gente queria ser iconoclasta, mas não deu muito certo. Sim, imagina. Mas a gente separou algumas partes da vida dessas mulheres. A gente falou sobre saúde, família, profissão, história de vida. Então, coisas que as pessoas não perguntam para elas. Então, a gente tinha uma lista de perguntas que a gente queria fazer. Então, sua família sabe? Você gosta do que você faz? Como você cuida da saúde?
como você lida com os clientes que você tem aqui no parque, como que é o seu dia a dia? Você sai que horas de casa, volta que horas para casa? Então a gente tinha esse esqueleto. A gente também tinha meses de pesquisa que a gente fez sobre os modelos de regulamentação da prostituição, porque como o assunto estava muito em voga, eu falei, poxa, a gente vai perguntar para elas se elas sabem qual que é a proposta, como que funciona, e vai ter uma super discussão, o que foi uma surpresa, mas já era um pouco esperado, né? Foi uma confirmação de que elas não sabiam do que estava acontecendo, elas não sabiam que era regulamentação, porque ninguém vinha falar com elas. Então a gente tinha esses dois esqueletos, a gente tinha a pesquisa teórica que a gente tinha feito sobre a aplicação desse modelo nos países europeus, e a gente tinha essas perguntas que a gente queria ter da vivência dessas mulheres. E aí a gente percebeu que muitas histórias elas se repetiam. Então, histórias de violência elas se repetiam, mas também histórias de caminho de vida, sabe? São mulheres que vêm de famílias pobres, de uma pobreza geracional, são mulheres que elas passaram por violências sistêmicas, assim. Então, eu senti que às vezes a gente conseguia colocar uma falando por todas e talvez pegar um gancho na história, porque a gente entende que elas estão inseridas no mesmo contexto. Sim. Então, a gente foi por aí, por esses capítulozinhos. A ideia era fazer um gibi dividido em capítulos por assunto, assim. Mas a gente resolveu no final fazer uma história no dia no parque, porque o parque ele fecha muito cedo. Então, a nossa experiência era, a gente vai cedo, fica o tempo que a gente pode e aí a gente sai quando o guarda expulsa a gente, porque a gente quer estar o máximo de tempo possível. O parque fecha quando ainda está claro, assim, ele fecha tipo umas 5 da tarde. Então a gente queria mostrar o que a gente via chegando no parque. Chega o portão verde, a gente entrando pelo caminho do matinho, virando à esquerda, descendo uma escadinha para chegar na ONG e tomando um chá com essas mulheres, tomando um café com elas. E aí ficou muito fácil de contextualizar, de mostrar, porque quando você entra, você passa pelo banco, você chega no lugar, você passa pelo motel que está do lado, você chega na ONG e você vê o acolhimento. Então, essa história visual ajudou bastante, sabe? E durante toda essa apuração, as conversas que duraram meses, imagino, teve alguma personagem que você sentiu um apego maior ou isso não aconteceu? Eu acho que tem algumas histórias muito interessantes, que se a gente fosse sentar aqui para contar tudo, a gente programa até 3 horas. Mas eu sempre gosto de contar, de elogiar a história da Cleone. A Cleone é uma das cofundadoras da ONG, a Cleone faleceu recentemente. E ela tem uma história de vida incrível, assim, é aquele tipo de pessoa, eu particularmente sou uma pessoa que eu falo muito, mas é aquele tipo de pessoa que você senta do lado dela, você não tem nada a agregar, você sente e ouve, sabe? A Cleone, ela veio nova para São Paulo, a família dela morou em ocupação e por causa disso a Cleone, ela participou de movimentos por moradia a vida inteira, ela sempre foi muito militante e junto com a irmã Regina, ela fundou a ONG Mulheres da Luz para ajudar essas mulheres a saírem da prostituição. Então, elas dão ainda auxílio psicológico, médico, uma educação para elas, ensinam essas mulheres a ler, ensinam essas mulheres a terem algum tipo de uma profissão, mexer com artesanato, cuidar de idoso, para que elas possam ter o dinheiro delas, assim, sabe? E montarem uma vida melhor. Então, a história de vida da Cleone, a entrevista à história de vida da Cleone deu umas 5 horas. E para decupar tudo aquilo, tirar um pedacinho, colocar uma coisa para encaixar no gibi, foi difícil. Dava para fazer um gibi inteiro só com a vida dela. Falando em gibi, acho que a gente vai para o segundo bloco daqui a pouco. A gente vai querer que você conte um pouquinho mais desse processo criativo. A gente vai trazer um desafio para você, de você desenhar uma notícia e tentar criar vida, que nem você sempre faz nas suas obras, tá? Até o próximo bloco. Até mais. Bem-vindos de volta ao Café de Segunda. A nossa programação agora é fazer uma dinâmica com a Cecília. A gente trouxe uma notícia que ela mesma escolheu aqui para ela fazer um desenho ao vivo. A notícia que a gente vai falar é sobre o vereador Camilo Cristófaro
que nessa última terça-feira, dia 19, cometeu um ato extremamente racista. Ela vai colocar isso em quadrinhos agora pra gente. Bom, antes de tudo, a gente tem o processo de pesquisa. Então, é muito importante que, se a gente vai ou fazer uma reportagem do zero ou adaptar essa reportagem, a gente anote algumas informações importantes que tem aqui. Então, eu preciso do nome do cara primeiro, para mostrar quem é. Aqui, dá para ver que tem uma imagem do rosto dele, então eu vou usar essa imagem de referência. Como é um quadrinho curto de alguns quadros, não tem problema. A data foi terça-feira. Geralmente, agora eu estou anotando aqui no canto, quando eu fui pro Roda Viva, não deu para ver, mas eu coloquei um post-itzinho do lado, fiquei anotando as coisas também. E eu anoto essas informações que eu preciso colocar. Ele é o primeiro parlamentar da história a ser caçado por um ato de racismo. Você acha importante, então, sempre colocar as coisas mais importantes para você trazer no quadrinho, né? Sim, até porque eu preciso saber o começo, meio, fim. Sim. Então, se eu tenho essas informações, eu consigo... Quanto mais eu pesquiso, mais eu consigo condensar. Sim. Então, fica mais fácil. 47, assim... Tá, beleza. E você se inspira no trabalho de algum artista, quadrinista ou não? Eu gosto muito do Alexandre de Maio, eu sempre falo dele, porque ele, desde o começo da minha carreira, me tratou como uma profissional, sempre me deu muito apoio. Então, e ele é um jornalista de quadrinhos excelente, ele é maravilhoso, assim, o trabalho dele é muito bom. Eu gosto muito da Carol Ito. Carol Ito tem uma reportagem que é 4 mulheres da Craco, 3 mulheres da Craco, são algumas mulheres da Craco. Saiu na Piauí, ela ganhou o prêmio Vladimir Herzog com essa reportagem. Nossa. Então, no Brasil a gente tem uma leva muito boa de jornalistas em quadrinhos, sabe? Eu gosto muito do trabalho do John Higgins, o colorista do Watchmen, pra falar de quadrinhos. Gosto muito do trabalho da Marjane Satrapi. Ela é maravilhosa. O quadrinho dela, a graphic novel dela foi a primeira que eu li. Então, tem um espaço no meu coração, sabe? Sim. Sem dúvidas. Eu acho que é isso. E eu gosto muito. Eu gosto muito do diretor de arte, ilustrador do Yellow Submarine dos Beatles. Eu não vou lembrar o nome dele, é um designer alemão. E eu lembro que eu assistia muito quando era criança, assim. E eu lembro que o trabalho dele, até hoje, assim, na escolha de cores, sabe? Na hora de escolher que detalhes eu coloco ou não, assim, foi muito importante para mim o trabalho dele. Sim. Heinz Edelman. Lembrei. Acho que enquanto ela vai descendo, a gente pode falar também um pouquinho sobre a nova obra da Cecília, que se chama Amarras, o seu novo livro. Ela fala sobre a comunidade BDSM, que é bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Então, é sobre falar sobre prazer, sexo e dor de uma maneira prazerosa e sem tabu. Isso é uma coisa muito importante, que quando a gente fala desses assuntos é sempre com muito tabu, muito preconceito. Então, ter, de novo, que essa percepção que a Cecília sempre tem em cima dos assuntos, de falar de tópicos sensíveis, mas de maneira humanitária, de uma maneira que dê rosto para isso, que seja interessante e que as pessoas consigam ver além do preconceito, né, Marcelo? Exatamente, porque a gente ainda vê o sexo como uma coisa um pouco cristã, você não acha, Cecília? Eu acho, cresci em colégio de freira, então eu tenho experiência em primeira mão disso. Eu não sou praticante do BDSM, muita gente vem falar comigo, fala, ai menina, como você descobriu que você gostava? Eu falei, eu não estou nessa história. Eu sou apenas uma jornalista muito curiosa. Sim. Mas eu fico muito curiosa com essas coisas assim. Como você descobriu que você gostava disso, sabe? Como você consegue, tipo, andar nesse mundo e conversar com as pessoas e ter relações, ter casamento dentro do meio, assim, são coisas que as pessoas acham que são fúteis, sabe? Sim. Então isso é muito interessante. Eu geralmente costumo falar, se eu falo de sexo, eu falo em volta do sexo. Eu não tenho o costume de falar direto. Então eu falo sobre tabu, eu falo sobre homossexualidade, eu falo sobre prostituição, eu falo sobre repressão.
E aí eu fui convidada pela Bárbara e pela Júlia, que fizeram o TCC dela em quadrinhos por causa do meu. Ai, que legal. Foi tudo. Fizeram o TCC dela em quadrinhos por causa do meu e elas quiseram fazer uma reportagem sobre BDSM, porque elas têm familiaridade com esse meio. Eu falei, gente, vamos que vamos. Achei super interessante. Sim. A HQ, ela foi finalista e recebeu a menção honrosa do primeiro prêmio latino-americano de quadrinhos. Eu ia até falar disso agora, que ela recebeu uma menção honrosa. Sim, e eu fiquei muito, muito feliz, assim, porque foi um risco, foi um salto. Muita gente veio na minha mesa, assim, na minha mesa nos eventos, foi no lançamento, falou, gente, o que é isso que você tá fazendo, Cecília? Caramba, você tem alguma coisa que você quer contar pra gente? Não, mas foi muito legal fazer, foi divertido. Aproveitando que você falou disso, eu queria perguntar pra você como a repercussão dos seus livros é pra você? Porque você sempre fala de assuntos muito difíceis, né, muito delicados. Como é para o público, como ele reage às suas obras? O Parque das Luzes, o Amarelo, do Emicida, que eu ilustrei também, a maioria dos trabalhos das pessoas fica emocionada, eu fico muito feliz. É um prazer enorme, sabe? Saber que eu toquei as pessoas, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu choro muito fácil e as coisas me incomodam. Então, eu fico feliz, de verdade. Nossa, eu sou muito assim também. Eu acho que eu sou muito sensível e acho que a gente aprende muito no jornalismo essa coisa da neutralidade, né? E a gente vê como pessoas como você que isso às vezes não é realmente a única forma de apresentar o jornalismo. Ele pode ter várias formas, várias visões diferentes. Sim. Trazer esse tópico de sensibilidade, e eu falo da sua obra porque quando você veio na Semana de Jornalismo aqui na PUC, eu me envolvi muito com o seu trabalho, tanto que quando a gente falou de jornalismo literário, o seu nome foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, porque eu acho que é um trabalho muito bonito que você faz de trazer voz e trazer sensibilidade para essas questões, né? Voltando ao seu livro Amarras, eu queria perguntar para você como foi apurar essas histórias, assim, porque você falou que você teve contato com pessoas que já tinham contatos com esse nome, né? Como foi para você arranjar essas pessoas, fazer essas entrevistas e, principalmente, conseguir colocar em desenho essas histórias? Foi uma loucura, assim, porque foi durante a pandemia, então o gibi foi feito em 2021 para ser o TCC de 2021, então a gente teve pouco tempo. Mas são pessoas que a gente tinha o contato e, felizmente, diferente das Mulheres da Luz, elas são muito abertas. Então, era muita entrevista e para apurar, existe um número surpreendente de blogs sobre o assunto assim, independente, sabe? Blogspot mantido até hoje, assim. E um minutinho, gente, esse cabelinho tá muito difícil de desenhar. Então, foi muito interessante, assim, conversar com as pessoas e pesquisar, cara. Tem uns blogs com os nomes muito diferentes, assim. Que são mantidos por praticantes, que eles conversam entre si, eles explicam o dia a dia da prática para quem está querendo entrar. Isso eu acho super legal. Sim. Então, foi essa pesquisa, assim, tem muita coisa, assim, de blogs que eram muito famosos, assim, na cena. E quando você vai nos lugares, você fala, assim, tipo, eu li tal blog. O blog Masmorra. Eu entrei na Masmorra para pesquisar outra coisa. O pessoal, Masmorra, eu conheço, sabe? Eu já vi tal coisa. Acho que agora a gente pode também trazer para o nosso público que está vendo a gente, que a Cecília é super presente nas redes sociais. Você pode falar o seu Instagram, por favor? É @CecíliaTangerina, tipo a fruta. Porque a gente acompanhou o seu trabalho por lá e se você quiser ficar interessado para saber um pouco mais da história dela, dos livros que ela faz, da produção dela, ela tá sempre postando tudo por lá, né? Exato. Pré, pós-produção, tudo. Sim. E também ela faz muitos eventos, né? A gente vê sempre que você tá muito presente em palestras para falar do seu trabalho, dar voz para isso. Eu gosto muito, cara. Uma coisa que eu gosto muito é falar. Eu gosto muito de conversar com os outros, porque quando eu tava na faculdade, assim, eu faço muito evento em faculdade, muita palestra, muita oficina. E quando eu estava na faculdade, eu me sentia muito perdida, muito presa, assim, porque eu não sabia que existia o ramo de quadrinhos, sabe? Sim. Então,
ir conversar com essa galera, trocar ideia com eles, assim, pra mim é muito importante, sabe? Sim. Trocar essa ideia com eles, assim. Eu gosto muito de fazer evento porque eu tenho um contato muito próximo com o público. Eu tenho um contato muito próximo com o público, consigo conversar com as pessoas que gostam do meu trabalho, com as pessoas que leem na internet, mas nunca leram físico, com as pessoas que querem comprar um adesivo, uma bolsa e depois talvez comprar o livro, assim. E são pessoas de lugares diferentes, pessoas de idades diferentes, assim. Vem desde o cara mais velho, com a mulher e com o filho, até o adolescente que é curioso. Sim. Muito feliz. Voltando também um pouquinho da sua história, queria que você falasse pra gente, que você já falou que você estudou em um colégio católico, e como você acha que isso influenciou na sua história, assim? Por que você tem tanto interesse nessas histórias que são tão vistas com preconceito? Você acha que esse fato de você ter sido um pouco, como posso dizer, silenciada, afetou também na sua história? Ai, que pergunta profunda. Eu sofri muito bullying, assim. Mas quem nunca, né? Sim. Então eu acho que isso influenciou bastante. Na minha casa, a gente sempre incentivou muito a caridade. E não a caridade no sentido de ir lá e não necessariamente doar dinheiro e comida, também isso. Mas a gente ser gentil. Sim. E ser sensível, porque eu acho que isso é a base de um ser humano correto, para mim. Então, eu sinto que quando eu vejo esse tipo de coisa, as coisas me doem muito. Sim. De um tempo para cá, eu percebi que as coisas elas vêm de um espaço de eu preciso falar disso porque isso talvez tenha acontecido comigo, porque eu sinto essa dor bem no fundinho, mas eu não sabia. Sim. Mas é uma parte do meu trabalho, não é ele inteiro. Eu sinto que as coisas que me afetaram afetam grande parte da população brasileira. A gente mora num país muito religioso, então todo mundo, e religião é uma coisa muito íntima, então todo mundo tem seus dogmas, tem os seus gostos e desgostos. Então isso, como que eu posso falar? É uma parte integral da vida e da cultura, assim. Sim. Eu acho que ver esses pedacinhos em que essas coisas entram uma na outra e elas interagem entre si, é aí que vem um assunto muito interessante, sabe? Sim, com certeza. É legal ver o seu traçado, né? Que em poucas informações ela consegue captar... Menos de 5 minutos Menos de 5 minutos ela capta emoções muito fortes, né? E eu acho que mais importante do que fazer um desenho super detalhado dele, eu quero mostrar, passar essa sensação de ações escusas, sabe? Então eu nunca vou ter o Camilo visto de baixo, forte, falando, porque o que o cara fez foi crime, então não é uma coisa que eu quero apoiar. Ao invés de mostrar ele conversando e talvez se defendendo, porque ele já foi condenado, então se tiver uma aspa dele, uma aspa do advogado, eu vou colocar, claro, mas eu gosto muito eu acho que os quadrinhos eles têm essa camada de sentido adicionada, sabe? Sim. Então você cria uma terceira linguagem, você tem o texto, você tem a imagem, você tem a interpretação desses dois, a intersecção desses dois. Com certeza. Então, tem muita coisa que você pode passar por uma mensagem. Por exemplo, no Parque das Luzes, as mulheres elas tinham muita vergonha e uma delas participava trabalhava no clube de strip em São Paulo, muito chique, que muita gente frequentava, assim. E ela me contou com uma vergonha, porque ela sabia que eu era jornalista e que talvez eu pudesse desenhar ela nua, sabe? Eu não vou fazer isso. Sim. Porque não precisa. Se isso fosse integral para a cena, aí eu desenharia. Mas até assim você tem jeitos e jeitos de fazer, sabe? Uma coisa que é quem olha e como olha. E se eu tiver uma visão, eu imprimo o que eu vejo no leitor.
Então, se eu mostrar uma visão super estereotipada, erotizada, numa situação que não é erótica, numa situação que foi até ruim para ela, talvez o leitor veja e ele continue com essa coisa que é justamente a que eu não queria perpetuar, sabe? Eu sempre gosto de falar que o jornalismo em quadrinhos sensível, não é tipo quando a blogueira recebe uma base, e a base é claramente ruim, mas ela fala, essa base é ótima, cai super bem na pele. Não é assim que eu faço. Quando a informação corta, quando a informação machuca, quando a informação ela é abrasiva, ou quando a informação ela é direta, ela é contra pessoas que nem o Camilo, quando eu tenho que noticiar alguma coisa que é ruim para alguém, eu faço, porque senão não é jornalismo. Sim. Se não é propaganda, se for assim é propaganda. Então, o que eu faço, de novo, é ser gentil com quem eu tenho que ser, com quem eu posso ser. Porque se eu não for, eu sou igual aos outros. Com certeza. Ó. Eu preciso do texto de novo. A parte criativa do seu trabalho, como você disse, ela é importante também porque conseguir ver, por exemplo, num texto que nem você está fazendo, de conseguir pegar informações e conseguir enxergar o que é importante para a história e, que nem você disse, não trazer foco para cenas que podem ser degradantes para as pessoas envolvidas. É um processo muito difícil para você? Ou é natural, você consegue enxergar isso fácil? Uma outra pergunta, você acha que em texto você conseguiria fazer a mesma coisa que você faz nos quadrinhos ou definitivamente não? Nossa. Eu acho que a gente tem é normal o jornalista ter esse apego com o texto. Eu acho que se eu falar isso, vão achar que eu não sou uma boa jornalista. Então, eu tenho muita experiência, eu gosto muito de escrever, eu acho que não, tá? Eu acho que não de verdade. Mas eu acho que, para mim, eu gosto muito mais, eu me sinto muito mais livre e incentivada quando tem desenho junto. A parte do texto, é sempre bom falar, né? A parte do texto também sou eu que faço. Então, é só um jeito de fazer um pouco diferente, sabe? Sim. Mas para mim agora é fácil, de verdade. Nas minhas reportagens, assim, nas primeiras que eu fiz, sobre assuntos que eu não tenho muito costume de falar, por exemplo, eu fui convidada pelo Nonada, que é um portal do sul do Brasil muito bom, para fazer uma série de quadrinhos sobre eleição. Então eu tinha que falar sobre a urna eletrônica, eu tinha que falar sobre como é difícil você fraudar uma urna eletrônica, explicar como que funciona a boca de urna, porque não pode e tal. É uma coisa relativamente simples, são leis muito diretas. O TSE tem um vídeo abrindo uma urna eletrônica para mostrar como para dentro, mas eu não tenho o costume de falar, então é um pouco mais difícil. Agora, direitos humanos, estou em casa. Sim. Sabe? A gente está vendo os processos finais agora do desenho da Cecília. E acho muito legal, né, esse processo todo de arte e jornalismo. Eu não sei nada de desenhar, tô vendo ela desenhar. Tá vendo ela desenhar? Tô ficando assim, impactada pelo desenho. O que eu sei já. fazer é um bonequinho de palito, sozinho com um sorriso. Também, sou assim. Gente, já tá ótimo. Eu sempre falo, as oficinas de jornalismo em quadrinhos que eu sempre falo, você não precisa saber desenhar para poder ter esse pensamento visual. O pensamento visual, ele beneficia todo mundo. Então, a pessoa vem na minha oficina e fala, eu gosto tanto de jornalismo em quadrinhos, mas eu não sei desenhar, eu vou ficar só olhando. Eu falo, faça um boneco de palito. E aí ela faz uma história tão legal com o boneco de palito, aquela nuvem no canto da página com o sol sorrindo, sabe? Sim. Fica ótimo. Desenho, eu não desenhava bem quando eu comecei a fazer quadrinho. Eu comecei a gostar mesmo do meu desenho, assim, em 2020, 2019, 2020. Então, é muito um processo de você aprender, tipo andar de bicicleta, assim, sabe? Sim. Bem, então acho que a gente pode também falar um pouquinho sobre a nossa experiência, né, com o jornalismo e como é importante para nós, estudantes, ter vozes e que tragam isso à tona, de ter espaço para você trazer arte, trazer histórias e dar voz, né, ter pessoas que tragam essa voz.
Exatamente. Eu acho que dentro da PUC a gente tem esse espaço um pouco mais respeitado. Exato, a gente está num espaço privilegiado, querendo ou não, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente vai ter um evento aqui na PUC sobre os 45 anos de invasão. Acho que 45 anos. Acredito que sim. Então a gente está num espaço privilegiado, sabe? E aí aqui, por exemplo, eu fico pensando se vale a pena colocar a frase dele, sabe? Eu não... precisa noticiar que ele foi cassado, porque ele foi cassado, mas eu fico pensando como que eu vou fazer isso para que isso chacoalhe quem precisa chacoalhar e que isso não seja, tipo, só, tipo... Um comentário. Trauma porn, sabe? Isso é uma coisa muito importante, assim, porque quando você vai falar com gente que passa pelo que passa, tipo as prostitutas, assim, se eu ficar mencionando tudo de ruim que acontece na vida delas, gente, elas não vão querer falar comigo e eu não acho que vale a pena, sabe? Ficar reforçando tudo que acontece, sabe? Sim. Acho que é dar foco para essas coisas que, como você disse, né, são comentários que sempre são muito vistos na mídia. Então, é trazer o foco para coisas que são esquecidas, né, deixadas de lado. Eu sinto que isso acontece muito com mulheres no mercado de trabalho, assim, entrevistas e tal. Geralmente, muita gente vira e fala assim, como você ser mulher e fazer o que você faz? Eu faço do mesmo jeito. Eu acordo, tomo banho e venho trabalhar. Bom, eu acho que é isso. No final, eu talvez colocaria uma aspas dele, assim, mas o que eu queria exemplificar é isso. Eu quero o fato, eu quero o que aconteceu, eu quero por que aconteceu, e eu quero mostrar a reação do povo e a defesa. Sim. Teve um episódio de antissemitismo aqui no meio, né? Mas eu acho que o HQ ia ficar gigante. Isso aqui eu vou fazer o seguinte. A frase não ia caber também. Pronto. Vou encerrar aqui o programa. Muito obrigada a todos os nossos telespectadores. Obrigada, Cecília, mais uma vez, por nossa convidada tão especial. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada a toda a produção. Até o próximo Café de Segunda.